Se você está na faixa dos 65 aos 80 anos e ainda consegue realizar as 8 ações que vamos abordar neste vídeo, saiba que você não está apenas envelhecendo bem. Você está superando a média de maneira impressionante. Na verdade, suas chances de chegar aos 100 anos são maiores do que a maioria imagina. Isso porque longevidade não se resume apenas à herança genética ou ao acaso. O segredo da vitalidade muitas vezes está em hábitos simples e cotidianos, praticados de forma quase automática, mas que exercem um impacto profundo no funcionamento do corpo e da mente ao longo do tempo. Existe um mito bastante comum que associa o envelhecimento a perdas inevitáveis, perda de força, de equilíbrio, de independência. Mas essa ideia não representa toda a realidade. Muitas pessoas, mesmo com mais de 70 anos, continuam a se movimentar com leveza, pensam com clareza e mantêm uma vida autônoma, justamente porque preservaram certas habilidades cruciais que, infelizmente, a maioria acaba deixando para trás. E são exatamente essas capacidades que funcionam como um verdadeiro termômetro do seu estado geral de saúde e até mesmo da sua expectativa de vida. Neste vídeo, vamos explorar juntos 8 sinais poderosos que indicam que você está envelhecendo com excelência. Alguns desses sinais talvez te peguem de surpresa, pois são sutis, mas extremamente significativos. Cada um deles revela não só o que está acontecendo com seu corpo, mas também o que está se passando com sua mente, suas emoções e com sua vitalidade geral. Fica comigo até o fim, porque o último sinal dessa lista costuma passar despercebido por muita gente, embora tenha um peso enorme na qualidade e na duração da sua vida. Antes da gente mergulhar nos sinais, quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode fazer a diferença no seu dia a dia. E se estiver gostando do vídeo, comenta aí com o número 1. Se achar que podemos melhorar, digita 0. A sua opinião me ajuda a trazer conteúdos cada vez mais relevantes e transformadores. Vamos ao primeiro sinal. Você consegue se levantar de uma cadeira sem precisar apoiar as mãos. Pouca gente percebe, mas esse gesto aparentemente banal é um dos indícios mais confiáveis de que seu corpo ainda está funcionando de maneira equilibrada e eficiente. Não tem a ver com quantos quilos você levanta ou com a distância que consegue caminhar. A capacidade de se levantar de uma cadeira apenas com a força das pernas revela que seus músculos inferiores estão ativos, que seu equilíbrio está ajustado e que sua coordenação motora continua afiada. Mais do que isso, mostra que sua base, as pernas, os quadris e a região do core ainda estão firmes o suficiente para sustentar o seu corpo com segurança. Com o avanço da idade, é natural que ocorra uma perda muscular, principalmente nas pernas. Porém, o ritmo e a intensidade dessa perda tem tudo a ver com o quanto você desafia o seu corpo ao longo dos dias. Atividades simples, como levantar da cadeira sem apoio, são formas de resistência funcional que mantêm a musculatura ativa. Agora, reflita com sinceridade. Da última vez que você se levantou do sofá ou da cadeira, precisou se inclinar para frente ou usar as mãos para ganhar impulso? Ou conseguiu levantar-se com facilidade, quase sem perceber? Se você faz isso com naturalidade, sem esforço, é sinal de que seu corpo está bem alinhado. E isso tem um valor enorme quando pensamos em envelhecer com independência e segurança. É o caso de pessoas como o seu Harold, de 77 anos, que sempre foi ativo, mas certo dia notou que estava se apoiando para sair da poltrona. Ele até achou que era algo passageiro, mas durante um check-up, o médico explicou que aquele detalhe poderia indicar uma perda precoce de força, algo que aumenta
Os riscos de quedas no futuro. Foi aí que Harold decidiu mudar. Começou a incluir exercícios leves na rotina, como elevações de calcanhar e extensões de perna sentado. Poucos meses depois, já se levantava com mais firmeza e passou a se sentir mais seguro e confiante até para sair de casa. Isso é fundamental, pois a perda de força nas pernas está diretamente ligada ao risco de quedas, que são uma das principais causas de acidentes entre pessoas com mais idade. Mas aqui vai a boa notícia. A musculatura pode ser fortalecida em qualquer fase da vida, desde que haja constância e movimento. O segredo está em não parar. Então, da próxima vez que você for se levantar, observe com atenção. Se conseguir fazer isso sem a ajuda das mãos, você está demonstrando força muscular, boa coordenação e uma excelente capacidade funcional. Isso é motivo de orgulho. É um sinal claro de que seu corpo está resistindo ao tempo com dignidade e vitalidade. Vamos agora ao segundo sinal. Você ainda consegue caminhar em um ritmo acelerado sem ficar ofegante. Mais do que a distância que você percorre, o que realmente importa é a velocidade com que ainda consegue se mover. Se você tem entre 65 e 80 anos e ainda consegue caminhar num ritmo mais rápido, sem precisar parar para recuperar o fôlego, saiba que está à frente de muitas pessoas da mesma faixa etária. E isso é algo extraordinário. A velocidade da caminhada não tem a ver apenas com disposição física. Ela está diretamente conectada à saúde cardiovascular, à eficiência do pulmão e à capacidade dos músculos em fornecer suporte adequado ao corpo. Diversas pesquisas apontam que idosos com um bom ritmo de caminhada tendem a viver mais, com menos complicações de saúde e mais independência nas atividades diárias. Além disso, andar com firmeza e agilidade exige uma integração entre cérebro, coração, pulmões e sistema muscular, ou seja, é um excelente sinal de que o seu organismo está em plena sintonia. Caminhar mais rápido também aumenta a oxigenação do cérebro, melhora o humor e reduz o risco de doenças degenerativas. Quando você ainda consegue caminhar com agilidade e sem esforço, isso é um forte indicativo de que seu sistema cardiovascular está funcionando de forma eficiente. Seu coração está bombeando o sangue com vigor. Seus pulmões estão realizando a troca de oxigênio com eficácia e seus músculos estão respondendo bem ao comando de movimento. Em outras palavras, seu corpo ainda está em sintonia, operando com coordenação e vitalidade. Lembre-se do seu último passeio. Você caminhou com ritmo firme e objetivo ou precisou reduzir o passo com frequência para recuperar o fôlego? Muita gente só percebe que está perdendo resistência física quando trajetos curtos começam a parecer longos demais. Isso acontece de forma sutil e progressiva. Um exemplo claro é o de William, de 74 anos. Sempre foi fã das caminhadas matinais, mas começou a notar que estava demorando mais para completar o mesmo percurso, além de sentir a respiração mais pesada. No início, achou que era apenas o passar dos anos, algo inevitável, mas após uma consulta médica, entendeu que podia e devia agir. O médico orientou William a intensificar, pouco a pouco, seu ritmo de caminhada. Ele começou a marcar o tempo com o relógio e decidiu caminhar um pouco mais rápido a cada semana. O resultado? Em pouco tempo sentiu as pernas mais fortes, a respiração mais leve e uma disposição maior ao longo do dia. Essa melhora não se restringiu ao físico. Ele passou a se sentir mais motivado, mais vivo. A velocidade ao caminhar pode parecer um detalhe, mas na verdade revela muito sobre o funcionamento interno do seu corpo. E vai além. Caminhar com ritmo também favorece o cérebro. Pessoas que mantêm um passo acelerado geralmente demonstram melhor memória, raciocínio mais rápido e maior capacidade de concentração.
Isso acontece porque o movimento constante estimula a circulação cerebral, aumenta a oxigenação e mantém o sistema nervoso ativo. Quer fazer um teste simples? Caminhe normalmente por cerca de 3 metros e, em seguida, acelere como se estivesse tentando alcançar um elevador prestes a fechar. Se você conseguir fazer isso sem ficar ofegante ou precisar parar, é um ótimo sinal. Agora, se você sentir dificuldade, não desanime. A resistência pode ser reconquistada e o progresso costuma ser rápido quando se adota o hábito de caminhar com consistência. Caminhadas regulares, com aumento gradual da velocidade, associadas a uma postura ereta e a exercícios simples para fortalecer as pernas, fazem uma enorme diferença. Então, da próxima vez que sair para andar, observe. Você está caminhando com segurança, firmeza e presença? Porque se estiver, isso não só mostra que você se move bem, mostra que está envelhecendo com equilíbrio e saúde. Vamos para o terceiro sinal. Você consegue se equilibrar em um pé só por pelo menos 10 segundos. O equilíbrio é uma dessas habilidades que costumam passar despercebidas até o momento em que começamos a sentir falta dela. No entanto, conseguir manter-se firme sobre apenas uma perna durante 10 segundos é um dos indícios mais poderosos de que o seu corpo ainda está bem ajustado e funcionando de forma integrada. Esse simples teste revela que seus músculos, seus nervos, seus reflexos e seu sistema de orientação espacial, como o labirinto do ouvido interno e até a visão, continuam alinhados e atentos. Para se manter em pé sobre uma só perna, o corpo precisa ativar o abdômen, as pernas, os tornozelos e até mesmo o foco visual. Se qualquer um desses elementos estiver enfraquecido, a estabilidade será a primeira a se comprometer. Relembre, a última vez que tentou colocar uma meia em pé, você conseguiu sem se apoiar? Ou precisou segurar na parede? Conheça Frank, 76 anos, um homem ativo que caminha todos os dias. Certa manhã, enquanto se trocava, notou que não conseguia mais manter-se em pé sobre uma perna nem por 5 segundos. Aquilo o surpreendeu. Ele não caiu, não sentiu dor, mas percebeu que algo não estava como antes. Decidiu, então, agir. Passou a praticar exercícios de equilíbrio diariamente, elevações de calcanhar, levantamento lateral de pernas e transferência de peso entre os pés. Em poucas semanas, sua estabilidade melhorou e ele voltou a se sentir seguro ao andar e fazer tarefas rotineiras. É importante entender que o equilíbrio está diretamente relacionado à prevenção de quedas. E como sabemos, quedas são uma das principais ameaças à autonomia na terceira idade. Felizmente, com alguns minutos diários de prática, é possível melhorar, e muito, essa capacidade. Quer saber como está o seu equilíbrio agora? Experimente este teste simples. Fique ao lado de uma parede ou bancada. Levante um dos pés suavemente do chão e tente se manter nessa posição por pelo menos 10 segundos, sem se segurar e sem oscilar. Se você consegue, ótimo! Isso mostra que seu corpo está respondendo bem. Se não conseguir ainda, tudo bem. Com treino e dedicação, o equilíbrio pode ser restaurado. E mais do que evitar tombos, um bom equilíbrio te permite caminhar com liberdade, subir escadas sem medo, se vestir com facilidade e, principalmente, manter a independência no dia a dia. Porque ter equilíbrio não é apenas se manter de pé, é manter o controle da sua própria vida. Agora vamos ao quarto sinal. Você consegue se abaixar até o chão e levantar-se novamente sem ajuda. Se você ainda consegue se abaixar até o chão e levantar-se novamente sem precisar de ajuda, saiba que está realizando algo que muitos da sua idade já não conseguem mais. Essa habilidade demonstra força nas pernas, estabilidade no abdômen e flexibilidade suficiente para controlar os movimentos com segurança. Em outras palavras,
Seu corpo ainda funciona como um time bem treinado. Agora, pare por um instante e pense: quando foi a última vez que você precisou se ajoelhar, pegar algo no chão ou até sentar-se no tapete com os netos? Você hesitou? Sentiu dificuldade para se erguer novamente? Muitas pessoas, ao envelhecer, passam a evitar se sentar no chão por receio de não conseguirem se levantar. E o problema é que quando deixamos de usar certos movimentos, o corpo começa a esquecer como fazê-los. Foi exatamente o que aconteceu com Joseph, de 78 anos. Ele sempre foi ativo, mas em um fim de semana comum, seu neto o chamou para brincar de jogo de tabuleiro no chão da sala. Joseph hesitou, não por falta de vontade, mas por não saber se conseguiria se levantar depois. Aquela pausa foi um sinal. Ele decidiu então trabalhar sua mobilidade novamente. Começou com movimentos lentos, como se ajoelhar com cuidado, fazer agachamentos leves e praticar formas seguras de se levantar sem depender de móveis. Com o tempo, a confiança voltou. Hoje, Joseph se senta no chão com os netos sem pensar duas vezes. Esse tipo de movimento pode parecer simples, mas revela um fator fundamental para o envelhecimento saudável: a autonomia. A capacidade de se levantar do chão sem apoio é uma das maiores provas de que você ainda mantém controle total sobre o seu corpo. E mais, ela está diretamente ligada à sua independência no futuro. Perder essa habilidade pode significar dificuldades maiores no dia a dia, desde se vestir até reagir após uma eventual queda. A boa notícia é que esse movimento pode ser treinado. Você pode testar agora mesmo. Fique próximo a uma cadeira firme ou ao sofá. Abaixe-se devagar até sentar no chão. Respire fundo, sinta o corpo e então tente se levantar sem usar os braços ou puxar o móvel. Conseguiu? Excelente! Seu corpo está em ótima forma e se não conseguiu ainda, não desanime. Com prática diária e exercícios leves, essa habilidade pode ser recuperada. Lembre-se, quando seu corpo consegue se mover com liberdade, você não está apenas mantendo a força física. Está preservando algo ainda mais valioso: a sua liberdade de viver com autonomia. Sinal 5. Você consegue carregar uma sacola de compras sem sentir esforço. Ser forte não significa levantar grandes pesos na academia. Força de verdade é conseguir realizar as tarefas do cotidiano com naturalidade. E uma das provas mais claras de força funcional é essa: se você ainda carrega uma sacola de compras cheia sem dificuldades, parabéns, seu corpo está envelhecendo com vigor. Essa ação simples exige bem mais do que braços firmes. Ela envolve o tronco, os ombros, as costas, o abdômen e, principalmente, a força de preensão das mãos. Na verdade, diversos estudos apontam a força das mãos como um dos melhores indicadores de saúde a longo prazo e até de longevidade. Isso mesmo, a força com que você segura algo pode dizer muito sobre como seu corpo está por dentro. Agora pense, na última vez que trouxe as compras para casa, foi tranquilo ou precisou parar no caminho? Já começou a pedir ajuda para carregar o que antes levava com facilidade? Esses sinais, muitas vezes, passam despercebidos, mas dizem muito sobre sua força muscular. Veja o caso de Richard, de 75 anos. Sempre foi do tipo que fazia questão de carregar tudo de uma só vez. Mas, certo dia, percebeu que as sacolas pareciam mais pesadas. Não porque tinham mais itens, mas porque ele tinha perdido parte da força. Decidiu agir. Passou a incluir em sua rotina pequenos exercícios de fortalecimento. Elevações leves, de ombros, levantamento com pesos simples e até exercícios de apertar uma bolinha de borracha para recuperar a força das mãos. Em poucos meses, voltou a carregar tudo com facilidade e com orgulho. E o mais importante, ele voltou a se sentir como ele mesmo. A força retornou, a energia aumentou e a autoestima melhorou. Isso prova que você não precisa de equipamentos.
caros ou de longas horas na academia. Basta manter-se ativo e consistente. Movimentos simples, feitos todos os dias, têm o poder de restaurar sua força natural. Porque quando seu corpo consegue carregar o que a vida coloca no seu caminho, você permanece forte, independente e preparado para o que vier. Sinal 6. Você consegue subir um lance de escada sem precisar parar. Subir escadas pode parecer algo comum, mas é um dos testes mais poderosos de como seu coração, seus pulmões e suas pernas estão trabalhando em conjunto. Se você ainda sobe um lance inteiro de escadas sem precisar parar para recuperar o fôlego, saiba que está à frente de muitas pessoas da sua idade. Esse pequeno desafio exige muito do corpo. Seu coração precisa bombear com regularidade. Seus pulmões precisam fornecer oxigênio com eficiência. E suas pernas precisam de força e coordenação para impulsionar cada passo. Seus pulmões precisam estar em pleno funcionamento para enviar oxigênio suficiente ao corpo. E seus músculos das pernas devem ter potência para impulsionar você para cima, degrau por degrau. Quando qualquer um desses sistemas começa a falhar, o corpo avisa e você sente isso quase imediatamente. Agora reflita, da última vez que usou as escadas, foi tranquilo? Ou você se viu parando no meio, ofegante, esperando o fôlego voltar? Muita gente começa a evitar escadas sem perceber. Escolhem o elevador, reduzem o ritmo da caminhada ou passam a evitar locais com lances de degraus. Mas essa escolha, embora pareça inofensiva, tem um preço. Quanto menos usamos nossa força, mais rápido a perdemos. Foi exatamente esse alerta que George, de 73 anos, recebeu do próprio corpo. Ele sempre foi adepto das escadas, mas num certo dia, depois de subir apenas um lance, teve que parar. O cansaço veio de repente. George não ignorou esse sinal. Em vez de desistir das escadas, ele as usou como ferramenta. Começou subindo, com calma, degrau por degrau. Adicionou caminhadas curtas e exercícios para as pernas à sua rotina diária. Com o passar das semanas, notou algo incrível. Estava mais firme, mais ágil e as escadas voltaram a ser parte natural da sua vida. Subir escadas é um desafio físico completo. Poucas tarefas exigem tanto do corpo. Se você ainda faz isso sem dificuldade, pode comemorar. Seu corpo está trabalhando em perfeita sincronia. Isso não significa apenas força, mas resistência. E resistência é o que sustenta uma vida longa e ativa. Sinal 7. Você consegue se lembrar com clareza de conversas e acontecimentos recentes. Sua memória é como um espelho da saúde cerebral. Se você tem entre 65 e 80 anos e ainda se recorda de nomes, diálogos recentes e pequenas tarefas do dia a dia, saiba que está cuidando muito bem do seu cérebro. Talvez até melhor do que imagina. Manter a memória afiada vai muito além de lembrar datas ou nomes. Significa que seu cérebro está bem irrigado. Seus neurônios estão em plena atividade e suas conexões mentais continuam rápidas e eficientes. Já se pegou no meio de uma frase tentando lembrar o que ia dizer? Ou, pelo contrário, consegue recordar com clareza o que conversou com alguém ontem? Essas pequenas observações revelam muito sobre seu funcionamento cognitivo. Conheça Paul, de 79 anos. Ele ainda lembra conversas de dias atrás, acompanha as novidades da tecnologia e dificilmente esquece um nome. Seu segredo? Um ritual diário de leitura, desafios mentais constantes e uma vida social ativa. Ele entendeu que o cérebro é como um músculo. Quanto mais se usa, mais forte ele fica. E quando se deixa de estimular, ele perde agilidade. Se você ainda resolve problemas com facilidade, conversa com entusiasmo e guarda os detalhes do cotidiano, está demonstrando não só boa memória, mas vitalidade mental. E se tem percebido pequenos lapsos, calma, isso é natural, irreversível.
O cérebro pode ser treinado, estimulado e fortalecido. Ler algo novo, brincar com palavras cruzadas, participar de conversas interessantes ou até caminhar ao ar livre, tudo isso ajuda a manter o cérebro vivo e alerta. Então, se você acorda sabendo que dia é hoje, lembra do que tomou no café da manhã e consegue contar com detalhes uma conversa recente, saiba, sua mente está clara, sua memória está afiada e seu envelhecimento está sendo vivido com força e lucidez. Sinal 8. Você acorda sentindo-se descansado e pronto para o dia. A maneira como você se sente ao acordar revela silenciosamente o estado geral do seu organismo. Se, mesmo na faixa dos 65 aos 80 anos, você ainda abre os olhos pela manhã sentindo-se disposto, alerta e animado para o dia, isso é um dos mais fortes sinais de longevidade e saúde. O sono é o momento em que o corpo se regenera, o cérebro se reorganiza e o sistema imunológico se fortalece. Mas com o passar dos anos, dormir bem se torna mais difícil. Muita gente passa a ter dificuldade para adormecer, acorda várias vezes à noite ou levanta-se já sentindo cansaço. Se esse não é o seu caso, e você ainda desperta de forma natural, sem depender de despertador, com disposição e clareza mental, você faz parte de um grupo raro e privilegiado. Veja o exemplo de Roger, de 74 anos. Ele começou a perceber que sua qualidade de sono estava piorando. Passava a noite se virando na cama e acordava sem energia, mas decidiu mudar pequenos hábitos. Ajustou o horário de dormir, reduziu o uso de telas à noite e criou um ritual relaxante para a hora de dormir. O resultado, um sono profundo, restaurador e manhãs cheias de vitalidade. O mais importante sobre o sono não é a quantidade de horas dormidas, mas sim a qualidade desse descanso. O corpo precisa atravessar ciclos profundos de recuperação para que o dia seguinte seja vivido com energia e clareza. Quando você acorda com leveza, pronto para viver, isso indica que seu corpo está se regenerando como deveria. E isso é um privilégio da boa saúde. Pessoas que dormem bem geralmente vivem mais, têm o coração mais saudável, mantêm a mente mais afiada e experimentam um equilíbrio emocional muito maior no dia a dia. Por isso, vale a pena se perguntar: você acorda com energia, sente clareza mental e vigor logo que seus pés tocam o chão? Se a resposta for sim, isso indica que seu corpo está recebendo, noite após noite, o descanso restaurador de que tanto precisa. Mas, se não for o caso, saiba que algumas mudanças simples podem transformar sua noite. Reduzir o consumo de cafeína, estabelecer um horário fixo para dormir, criar um ritual tranquilo à noite, como uma leitura leve ou um banho morno, podem reprogramar seu sono e devolver ao corpo a renovação natural que ele deseja. Acordar. Bem, não é luxo. É um dos sinais mais poderosos de que seu corpo está trilhando o caminho certo do envelhecimento saudável. Agora, antes de encerrar, pare por um instante. Silencie ao redor e olhe para dentro. Quantos desses 8 sinais ainda estão presentes na sua vida? Você consegue levantar-se de uma cadeira sem apoiar as mãos? Caminhar com ritmo sem perder o fôlego? Manter o equilíbrio, subir escadas, carregar sacolas sem esforço? Suas conversas seguem lúcidas e sua memória continua nítida? Você ainda acorda com disposição e mente desperta? Se respondeu sim para vários deles, parabéns. Você não está apenas envelhecendo bem, está envelhecendo com potência. Você está preservando sua força, sua clareza mental, sua resistência e, acima de tudo, sua independência. Isso, mais do que qualquer número em um exame ou dado em um gráfico, é o que realmente define uma vida longa e significativa. Muita gente acredita que envelhecer é sinônimo de declínio, lentidão,
perda de autonomia. Mas isso não é uma regra imutável. Seu corpo pode continuar ágil, sua mente pode permanecer viva e seu espírito pode seguir vibrante, desde que você cuide deles com carinho e constância. E se ao longo do vídeo você percebeu alguns sinais que já não estão tão fortes quanto antes, há uma excelente notícia: não é tarde demais. A força pode ser reconquistada, o equilíbrio pode ser restaurado, a resistência pode ser treinada e até mesmo a memória pode ser revigorada com pequenos e consistentes gestos diários. Seu corpo é uma máquina incrível e ele pode se adaptar, crescer e se renovar em qualquer fase da vida. Então pergunte-se, qual desses sinais tocou mais fundo em você? E mais importante, qual deles você vai começar a cultivar a partir de hoje? Queremos muito saber. Compartilhe nos comentários. Conte uma coisa que aprendeu aqui e como pretende aplicar isso na sua rotina. Sua experiência pode inspirar outras pessoas e seu depoimento tem um valor enorme para nós. Ler o que você escreve nos motiva, nos alegra e nos faz seguir criando conteúdos como esse, com o coração. Se este vídeo tocou você, se foi útil ou esclarecedor de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você ama. Agora me conta uma coisa, de 0 a 10, que nota você daria para este vídeo? Sua opinião é muito importante para nós. E se puder, deixe também uma mensagem contando o que mais te tocou ou o que você gostaria de ver por aqui no futuro. Ler seus comentários nos inspira e nos dá forças para continuar produzindo conteúdos com alma, carinho e responsabilidade. Muito obrigado por estar com a gente, obrigado por nos acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo.